tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eis-me aqui, a ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Oh, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Oh, está aqui, Jesus. Está aqui, eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, eu quero com muita alegria saudar a cada um de vocês com a graça e com a paz do nosso bondoso, misericordioso,
Salvador Jesus Cristo. Como é bom poder estar com vocês aqui nessa noite, nessa terça-feira de oração, onde nós vamos clamar a Deus, onde vamos buscar a presença de Deus, onde vamos interceder uns pelos outros, nos colocarmos diante de Deus como intercessores. Eu quero orar neste momento com você, pedindo a bênção de Deus para essa noite, para este momento, para que Deus nos traga e nos dê cobertura espiritual para os momentos de oração, para que você esteja vigilante nesse tempo de oração, porque nós sabemos, queridos irmãos, que o adversário nunca está satisfeito com aqueles que se colocam para buscar a Deus em oração. Oremos. Ó Pai, nessa noite nos colocamos na Tua presença, mais uma vez, mais uma semana, mais uma terça-feira, hoje, 11 de agosto, ó Pai, nos reunimos para buscar a Tua presença, ó Pai. E nós queremos clamar a Ti por cobertura espiritual, que o Senhor, Pai, nos proteja, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre e que o Senhor nos abençoe nessa noite, Pai. Que no nome de Jesus, o Senhor venha ser adorado nessa noite, seja glorificado nessa noite, seja exaltado neste lugar, Pai. Que o Senhor possa me abençoar aqui na minha casa, como abençoar cada um dos meus irmãos em suas casas, ó Pai. É muito bom, Pai, estar na Tua presença em oração. São preciosas as horas, os momentos de oração, Pai. Como é bom podermos ter esse tempo para falarmos com o Senhor, Pai. Nos desligarmos de tudo deste mundo, Pai. De todas as preocupações, ansiedades, crises, problemas. E nos voltarmos totalmente para Ti, Pai. Nos render aos Teus pés. Queremos nessa noite experimentar mais da glória e da graça do Senhor em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Nós vamos adorar o nosso Deus, cantar o hino 128 do nosso inário, Comunhão Preciosa. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz, os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é Ele o meu abrigo quando o tentador chegar, quando o tentador chegar, ao sentir-me odiado de cuidados terreais, irritado e abatido, ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que Ele fala trazem paz, consolação, trazem paz, consolação. Se confesso os meus temores, toda a minha imperfeição, Ele escuta com paciência essa triste confissão, com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais
Se querer saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz, o poder que vem da cruz. Amém. Como é bom e como são preciosas as horas na presença de Jesus. Este momento aqui agora é um momento precioso. É um momento onde nós vamos falar com Deus, onde nós vamos nos desligar de todos os cuidados terreais, de todas as preocupações dessa terra e nos concentrarmos, nos voltarmos somente para Deus, para falarmos com Deus. Queridos irmãos, eu quero neste momento, eu quero compartilhar a palavra de Deus com cada um de vocês e eu quero convidá-lo a abrir a palavra do nosso Deus no livro do Êxodo. Livro do Êxodo, capítulo 17. Eu quero hoje, para a glória de Deus, eu quero meditar na reflexão sobre a importância da intercessão. A importância da intercessão. É muito importante que eu e você entendamos qual relevância tem a intercessão em nossas vidas. Como que é de suma relevância eu e você vivermos, praticarmos a intercessão. Intercedermos pelos outros, pelos próximos, por nós, por nossas famílias. Livro do Êxodo, capítulo 17, a partir do versículo de número 8. Capítulo 17 do livro do Êxodo, versículo 8 em diante, diz assim: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas. Por isso, tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentaram-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até ao pôr do sol. E Josué desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isso para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. O Senhor é minha bandeira. Queridos irmãos, eis aqui diante de nós um texto, uma narrativa fantástica, linda, bela, uma narrativa que nos desperta, que nos inspira para a importância da intercessão. O texto é claríssimo. Moisés aqui, ele estava com o povo de Israel naquela jornada, na caminhada, e de repente, queridos irmãos, se levantou o inimigo. O inimigo veio contra o povo de Deus. O inimigo se levantou para pelejar contra os filhos de Israel, o povo de Deus. O que não é diferente na minha e na tua vida também. Eu e você como filhos, como filhos de Deus, somos constantemente desafiados pelo inimigo. O inimigo tenta
tenta se levantar contra nós, ele tenta pelejar contra nós, ele vem pelejar contra a nossa vida espiritual, o nosso casamento, a nossa família, no nosso trabalho, aonde quer que estejamos, na nossa igreja, nos trabalhos da igreja, o inimigo vem para pelejar contra nós. Contudo, o texto continua e diz que Moisés disse assim para Josué: Josué, escolhe agora homens valentes, guerreiros, e sai para pelejar, porque eu vou para o monte, eu vou lá para o monte. E Josué então desceu com os valentes, os guerreiros, para pelejar contra Amaleque, e ele subiu, Moisés, com Arão e com Hur, para o monte. E o texto é lindo, é claro, quando o autor narra para nós que Moisés, ele levantava as mãos em favor de Israel, e quando ele levantava as mãos, Israel lá embaixo na peleja prevalecia contra os inimigos. Só que quando Moisés abaixava as mãos, Amaleque se levantava e prevalecia contra o povo de Israel. E aí então, queridos irmãos, o texto nos diz que aqui Arão e Hur perceberam isso. Eles pegaram uma pedra, colocaram abaixo de Moisés. Senta aqui, Moisés. Um de um lado segurou a mão dele de um lado, o outro do outro. E assim, até o pôr do sol, eles ficaram segurando as mãos de Moisés, mostrando assim que com as mãos estendidas, o povo de Israel estava prevalecendo e prevaleceria naquela batalha contra Amaleque. Queridos irmãos, esse texto nos traz lindas lições, nos traz preciosas lições de encorajamento, lições preciosas sobre a importância da intercessão em nossas vidas. Queridos irmãos, a gente vê aqui o líder Moisés, a autoridade do povo de Israel, fazendo algo que hoje em dia muitos líderes não estão fazendo, que é interceder pelo seu povo, que é buscar a Deus pelo seu povo, que é estender as mãos sobre o teu povo. Muitos líderes já não fazem mais isso, muitos pastores já não oram mais, muitos presbíteros já não oram mais, muitos diáconos já não oram mais, muitos líderes já deixaram de interceder pelo povo. E queridos irmãos, nós poderíamos aqui estender isso para muito, mas eu quero aqui frisar a importância da intercessão, do porquê que eu e você precisamos interceder pelo povo de Deus, interceder por aqueles que estão à nossa volta, ter o hábito de interceder pela igreja, de interceder pela nossa família. Aqui eu entendo uma razão do porquê que muitas vezes a minha família enfrenta derrotas, do porquê que muitas vezes a tua família enfrenta derrotas, do porquê que muitas vezes o nosso casamento enfrenta derrotas, no nosso trabalho, na nossa vida espiritual. Aí porque, queridos, muitas vezes na igreja nós enfrentamos derrotas. Aí porque o inimigo muitas vezes prevalece, porque nós deixamos de interceder. Muitas vezes nós deixamos de interceder, de levantar as mãos em favor da nossa família. Deus, abençoa minha família. Deus, abençoa meu casamento. Deus, abençoa o marido. Abençoa minha esposa. Abençoa meus filhos. Quantas vezes nós deixamos de fazer isso? Quantas vezes deixamos de interceder pela nossa família? Ficamos tão preocupados com as coisas. Ficamos tão preocupados conosco. Aquele egoísmo. Aquela questão de só pensar em nós, no nosso umbigo. E deixamos de interceder. E aí a gente começa a perceber algumas derrotas, alguns fracassos, porque nós deixamos de interceder. Quantas vezes nós enfrentamos fracasso na nossa vida espiritual, porque nós não intercedemos por nós mesmos, não buscamos a Deus pela nossa vida espiritual, pela nossa estrutura, pela nossa vida de dependência de Deus. Irmãos, nós precisamos voltar à prática da intercessão. Eu e você precisamos voltar a interceder como Moisés, porque Moisés, ele não deixou de interceder pelo povo. Não deixou, ele intercedia, e quanto mais ele com as mãos estendidas ficava, mais o povo de Israel prevalecia contra Amaleque, aquele que se levanta contra o povo de Deus. E eu pergunto para você que me ouve nessa noite, qual é o Amaleque que está se levantando contra a sua vida? Qual é o Amaleque que está se levantando contra o teu casamento, contra a tua família, contra o teu trabalho, contra a igreja do Senhor?
quais são os inimigos que têm se levantado. E aí a outra pergunta: o que você e eu, o que nós temos feito diante disso? Será que nós temos intercedido como Moisés? Será que nós temos colocado a vida desse povo diante de Deus? Será que nós temos estendido as mãos e clamado a Deus para que Deus nos dê assim a vitória, para que Deus assim abençoe? Nós precisamos ter isso, querido, o hábito de oração. E eu desafio você a isso. Eu desafio você a isso. Ah, pastor, mas eu começo a orar, eu esqueço, eu não sei o que fazer. Conselho pastoral: anote, tenha o seu caderninho de oração. Está aqui, ó, o meu caderno de oração, minha agenda de oração. Você precisa ter o hábito de anotar os nomes por quem você vai orar, o nome dos seus familiares, o nome dos seus amigos de trabalho, aqueles por quem você quer que seja convertido, que seja liberto, que seja salvo, aqueles por quem você quer que receba a cura, pela sua família. Você colocar o nome de um por um, para você, quando interceder, você não esquecer deles. Você tem que ter o hábito de colocar o nome das pessoas por quem você vai interceder, irmãos. Os nomes da igreja, de cada membro da sociedade por quem você está intercedendo, e assim, no nome de Jesus, você será um autêntico intercessor, e aí sim nós alcançaremos e desfrutaremos das vitórias que Deus nos dará para a glória de Deus. Amém? Que Deus assim possa nos abençoar. Eu poderia ficar a noite toda só falando desse texto, mas eu quero orar, eu quero interceder com vocês, eu quero buscar a Deus com vocês, e no nome de Jesus, enquanto a gente se prepara para clamar, nós vamos adorar. Eu creio no poder da oração. Se coloque agora para clamar, orar comigo, em oração, em louvor, nos preparando para o momento de intercessão que teremos. Cante comigo. Eu creio no poder dos joelhos que se dobram. Eu creio no poder da oração. Que coisa linda, diz: eu creio. Eu creio no poder das mãos que se levantam. Eu creio sim. Eu creio no poder da oração. Por isso eu vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder. Eu creio, Deus. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva, Brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer a trombeta vai tocar, e Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos. pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Todo seu coração, Vou levar meus problemas pra Deus, onde suas mãos entreguem tudo, vão dar. entregar meus problemas pra Deus, Eu vou abençoar.
Deus. Você crê no poder da oração? Você crê que nessa noite Deus pode mover corações, salvar vidas, curar enfermos, libertar os que carecem de libertação? Se você crê nisso, eu quero convidá-lo a ter esses momentos comigo de oração. E no nosso primeiro momento de oração, nós vamos orar, fazer uma oração de agradecimento a Deus. Graças a Deus, aqui na nossa cidade de Ribeirão Preto, nós estamos na fase amarela do Covid, do vírus Covid-19. Graças a Deus, nós estamos avançando. E nós vamos continuar orando para continuarmos avançando. Então vamos agradecer pela nossa saúde, pela vida, pelos aquelas pessoas, os professores que estão na linha de frente trabalhando, os enfermeiros, policiais. Nós vamos ter esse tempo aqui agora de agradecimento, porque Deus tem nos abençoado. Graças a Deus, a nossa cidade está avançando. Você que me ouve, você que me assiste, talvez a sua cidade também esteja avançada também. Então quero convidá-lo a orar uma oração de agradecimento a Deus. Vamos juntos, agradecemos a Deus por essa vitória, por essa conquista. Ó Deus, nós queremos nessa noite, nesse primeiro momento, ó Pai, agradecermos o Senhor, Pai. Queremos agradecê-lo, ó Pai, porque o Senhor tem nos dado a vitória, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado saúde diante dessa pandemia, ó Pai. Ó Pai, nós agradecemos o Senhor nessa noite, porque a nossa cidade, a nossa amada e bela cidade de Ribeirão Preto, ó Pai, está avançando, Pai. Graças a Deus, estamos na fase amarela, ó Pai. Obrigado, Senhor Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pela tua provisão, pelo teu sustento. Obrigado que o Senhor tenha abençoado os professores, as professoras. Meu Deus, o Senhor tem abençoado, meu Pai, os policiais, os enfermeiros, aqueles que estão trabalhando na linha de frente. O Senhor tem guardado o seu povo, ó Pai. Obrigado, ó Pai. Continue nos guardando, nos abençoando. Nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós agradecemos ao Senhor por todas essas bênçãos, ó Pai. Porque até aqui, no dia 11 de agosto, até aqui nos ajudou o Senhor, Pai. Obrigado, porque até aqui nós sentimos a tua boa mão, a providência dos altos céus, o sustento dos altos céus, o milagre dos altos céus. O Senhor tem efetuado grandes coisas por nós e por isso estamos alegres. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, ó Pai. E nós te damos graças, te bendizemos, te exaltamos, te louvamos. Oh Deus, obrigado, ó Pai. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Amém, Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Depois de agradecermos ao nosso Deus, eu quero neste momento interceder, ter esse tempo de intercessão pelos enfermos, queridos irmãos. Nós vamos interceder por essas pessoas que se encontram ainda enfermas. Há muitos que ainda se encontram internados, acamados, devido ao vírus do Covid. Há muitas pessoas também padecendo não apenas do vírus, mas também que são com câncer, sofrendo com câncer, segundo os médicos não tem cura. Quantas doenças físicas as pessoas estão passando, estão enfrentando, estão sofrendo com isso também. Nós precisamos interceder pela saúde, pela vida e saúde psicológica também das pessoas. Quantas pessoas que nessa pandemia entraram numa crise de pânico, crise de ansiedade, por não poderem sair, por não poderem se envolver, estão sofrendo. Nós temos que orar por isso. Nós vamos lembrar do Alcino. O Alcino ainda se encontra internado e agora está com pneumonia. Vamos orar pelo Alcino. Nós vamos orar pela nossa irmã Sandra, que pede pela saúde dela. Nós vamos orar também pelo Felipe, o filho da Paulinha. Pedir a Deus pela saúde do Filipinho, que Deus possa abençoar a saúde dele. Nós vamos continuar orando também pela a mãe da Juliana Cunha, que fez uma cirurgia, para que Deus possa colocar as suas mãos na recuperação dela agora. Vamos orar pela Regina, que
está fazendo tratamento de saúde. Nós vamos orar pela Nayara, filha da irmã Jucimara, saúde dela. Nós vamos orar pela Maria Sofia, que é a avó dos netinhos da irmã Jucimara, que teve derrame. Orarmos por ela também. Nós vamos continuar orando pelo José Antônio Rigobelo, a saúde dele, do Vicente, dos irmãos da nossa igreja, a irmã Maria Benetton, a saúde dela, a saúde dos filhos dela, o Márcio, o Edmilson. Nós vamos orar pela nossa igreja, aqueles que ainda se encontram enfermos por alguma coisa, com alguma dor, com alguma dificuldade, e por você também que me escuta agora. Talvez você está me ouvindo aqui agora, está aí sofrendo, está aí com uma necessidade, com um diagnóstico médico nas mãos, dizendo como é que eu vou fazer com isso, como é que eu vou lidar com essa situação. Eu quero dizer para você nessa noite que o nosso Deus, Ele é um Deus que ouve as orações, e Ele tem poder para te curar, Ele tem poder para restaurar a sua vida, Ele tem poder para agir na tua saúde. E eu quero orar e interceder agora por essas pessoas e por você que me ouve, em nome de Jesus. E nós vamos também, eu quero aproveitar esse tempo de você, interceda junto comigo, clame a Deus junto comigo, em nome de Jesus. Feche teus olhos aí onde você está, e interceda pela saúde, pela tua saúde, a saúde da tua família, por o ente querido seu que está enfermo, em nome de Jesus. Vamos juntos interceder, porque eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Ó Deus, neste momento, Pai, nós queremos interceder pela saúde física do teu povo, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor por misericórdia, por graça, que o Senhor venha agir, meu Deus, na saúde de cada um de nós. Ó Deus, eu quero aqui lembrar do Alcino, que está internado e agora está com pneumonia, ó Pai. Que o Senhor tenha de misericórdia da vida do Alcino, Pai. Ó Deus, da dona Regina, que está fazendo esse tratamento de saúde, Pai, que o Senhor possa ajudá-la, abençoá-la, em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, eu intercedo neste momento pela Nayara, a filha da Jucimara, pela mãe da Juliana Cunha, ó Pai, que fez a cirurgia, Pai, que o Senhor coloque tuas mãos sobre ela. Ó Deus, em nome de Jesus, pela Sandra, que pede pela saúde, o Filipinho, ó Pai, a saúde dele, pela Maria Sofia, que sofreu um derrame. Deus, em nome de Jesus, Pai, coloque tuas mãos sobre a vida da irmã Maria Benetton, Deus, a saúde dela, no nome de Jesus, a saúde do irmão José Antônio Rigobelo, Pai, a saúde do Vicente e de todos os outros da nossa igreja que se encontram enfermos por alguma necessidade, alguma enfermidade física, no nome de Jesus, Pai. Que o Senhor venha curar, que o Senhor venha curar, Pai. Ó Deus, eu peço, Senhor, por aqueles que me ouvem agora, que estão nesse momento ouvindo essa oração, essa intercessão, que estão com alguma enfermidade, com alguma dor. Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha estender as tuas mãos de cura, tuas mãos de poder, tuas mãos de milagres, e agir segundo a tua vontade, agir segundo o teu querer, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha abençoar. Ó Deus, essas pessoas que estão com uma enfermidade psicológica, crises, ó Pai. Quantos que nessa pandemia estão com crise de ansiedade, estão com crise, meu Deus amado, de depressão, crise de pânico. Ao Pai, no nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar, que o Senhor venha curar a alma do seu povo. Cure a alma, meu Pai, do teu povo, Pai. Que o Senhor venha restaurar a saúde, Pai. Restaura-nos a saúde. Olhe para a nossa igreja. Olhe para cada igreja que nessa noite está aqui reunida em oração, em intercessão. E que o Senhor venha curar o seu povo, Pai. A tua palavra diz que o teu povo, que se o teu povo, que se chama pelo teu nome, se humilhar e orar e te buscar e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor, Deus, ouviria dos altos céus, perdoaria os nossos pecados e sararia a nossa terra. Sara, Deus, a terra, Pai. Sara-nos desse mal, dessa pandemia, desse vírus. Sara-nos, ó Pai, de toda enfermidade e cura-nos para a glória do nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém e amém.
poder na intercessão. Há poder. Nós vamos continuar intercedendo e buscando a Deus. Eu gostaria de convidar você neste momento a interceder a Deus comigo pela nossa família. A nossa família é alvo de muitos ataques do inimigo. Quantas vezes nossas famílias são atingidas, às vezes por uma crise financeira, às vezes por uma situação de crise conjugal. Nós precisamos orar pela nossa família. Quantos casamentos a gente tem assistido, visto, a gente lê algumas reportagens do que tem acontecido nessa pandemia, nas famílias. Quantos casamentos que se desfizeram nessa pandemia. O inimigo não sossega. O inimigo não fica de quarentena. O inimigo não fica em isolamento. Ele continua querendo destruir casamentos. Ele veio para matar, roubar e destruir. A função dele é essa. Mas nessa noite, no nome de Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo, ele veio para dar vida e vida em abundante. Ele pode trazer vida para o teu casamento, para a tua família, para a tua história pessoal. Deus hoje pode mudar a sua família. Nós vamos orar pelas famílias, pela família da Dona Lourdes, que pede oração pelos filhos, pela família da Paulinha, da Dona Elídia. Nós vamos orar pela minha família, a tua família, a nossa família, a família da nossa igreja. Nós vamos interceder para que Deus nos abençoe, porque nesse tempo há muitos necessitados, muitos que estão desempregados. Talvez você está desempregado, foi dispensado, está necessitado. E eu quero interceder por você também nessa noite. Eu quero orar pela tua família, pela tua casa, por você marido, por você esposa, por você filho, por você criança, adolescente, jovem que me escuta agora, para que no nome de Jesus estejamos todos debaixo dos paternais cuidados de Deus. Vamos orar agora? Se você estiver perto da sua família, eu desafio você a orar juntos. Eu desafio você a orar juntos. Se você puder, estiver perto da sua família agora aí, me ouvindo, eu convido você a orar comigo e você orar junto com a sua família. Interceder pela sua casa. Vamos fazer isso? Ó Pai, nesse momento agora de intercessão, nós queremos interceder, Pai, pela nossa família. Ó Pai, nós sabemos que a família tem sido alvo, ó Pai, de muitos ataques vindos do inferno para destruir famílias, para destruir valores, princípios, comportamentos. São tantos ataques, ó Pai, contra a família. O inimigo, o mundo, a carne, todos se unem para virem contra a família, Pai. Ó Deus, eu quero nessa noite clamar ao Senhor, Pai, para que o Senhor nos guarde de todo mal, para que o Senhor nos livre de todo mal, Pai. Quantas famílias que estão sofrendo, ó Pai. Quantos maridos, ó Pai, que estão nesse tempo de pandemia, já não aguentando mais, já não suportando mais, não estão sabendo lidar com as crises, com as situações. Quantas esposas, ó Pai, que estão com os nervos à flor da pele ali, nervosas, estressadas. Ó Deus, guarde, Pai, esse casamento. Guarde essa família, apazigua esse coração, tranquiliza este homem, tranquilize essa mulher, Pai. Traga paz para este casamento, traga paz para esta família. Deus, em nome de Jesus. Quantas famílias que ainda necessitam e carecem da graça da salvação. Possa ser que nessa noite é uma esposa intercedendo pela salvação do marido. Possa ser que nessa noite é um marido intercedendo pela salvação da esposa.
Deus, que o Senhor venha salvar este homem, salvar essa mulher, libertar o nome de Jesus. Possa ser que nessa noite a paz, que estou intercedendo pelos filhos, pela conversão dos filhos, pela salvação dos filhos, pela libertação desses filhos. Liberta, Deus, liberta esse jovem, liberta essa jovem, esse adolescente e salva-os no nome de Jesus. Que haja conversão nessa família, que haja libertação nessa casa. Ó Deus, eu peço ao Senhor, guarda-nos, ó Pai, livra-nos, proteja-nos de todos os ataques do inimigo. O inimigo está furioso, Pai. Ele tenta e tenta e tenta nos destruir, nos afastar, colocar intrigas, colocar discussões, confusões. Ó Pai, guarda-nos em nome de Jesus. Que o teu amor reine em nossos corações. Que a paz do Senhor reine em nossos lares, ó Pai. Ó Deus, nós intercedemos pela nossa casa agora. Contra todo inimigo que se levanta contra nós. Guarda o nosso casamento. Guarda a nossa família. Guarda o nosso lar, Pai. Proteja o nosso lar, no nome de Jesus. Proteja cada marido, no nome de Jesus. Proteja cada esposa, no nome de Jesus. Proteja cada filho, no nome de Jesus. Proteja as famílias da nossa igreja. Cada família, cada marido, cada esposa, cada filho, cada jovem, cada adolescente, cada criança. Guarda as nossas famílias no poder do nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, eu quero neste momento ter o nosso último momento de intercessão agora. E eu quero orar pela nossa vida espiritual. Nós precisamos interceder pela nossa vida espiritual. A nossa caminhada com Deus é uma caminhada de desafios, de obstáculos. O nosso maior desafio é permanecer firmes no Senhor. A mensagem que pregamos domingo nos mostrou exatamente isso. Como se manter firmes no Senhor. E nós precisamos ter isso, preservar alguns hábitos em nossas vidas, algumas atitudes. A união da nossa igreja, uma vida de oração, uma vida de moderação, ter bons pensamentos. Nós precisamos orar pela nossa vida espiritual. E eu quero orar por você. Talvez você está se sentindo fraco espiritualmente. Há muitos crentes que nessa pandemia esqueceram que são crentes. Esqueceram. Que já não oram mais. Já não leem mais a Bíblia. E eu quero orar por você. Para que no nome de Jesus você não venha esquecer disso. Que não importa onde você esteja, no templo ou em casa, nós dependemos de Deus para tudo. Não importa onde nós estejamos, nós precisamos orar pela nossa vida espiritual, desenvolver a nossa vida espiritual cada vez mais, buscando a Deus, intercedendo a Deus, clamando a Deus. Eu quero orar com você e por você. Nós vamos orar pela vida da nossa igreja, para que Deus nos abençoe, para que possamos voltar aos cultos. Como eu disse, agradecendo pelas fases amarelas, mas continuar intercedendo, para que possamos avançar e no nome de Jesus, conseguirmos avançar para voltar aos cultos. Oh, como vai ser maravilhoso!
Alguém nos segure nesse primeiro culto. Quero clamar, bradar, glorificar em alto e bom som, adorar a Deus junto com você. Em nome de Jesus, vamos orar, interceder pela nossa vida espiritual. Ó Deus, eu quero neste momento, último momento de oração, de intercessão, nesse culto de oração, Pai. E eu quero orar agora pela nossa vida espiritual, Pai. Pedir ao Senhor que abençoe a nossa vida espiritual. Pedir ao Senhor, Pai, que nos sustente espiritualmente. Que o Senhor venha despertar em nós o desejo de buscar cada vez mais o Senhor, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, a palavra do Senhor diz que é o Senhor quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, Pai. E a Ti nessa noite eu clamo, Pai. Eu intercedo pela igreja, por nós, pedindo ao Senhor, Pai. Desperta-nos, ó Pai. Desperta-nos para a nossa vida espiritual, Pai. Para que não venhamos vacilar, retroceder, cochilar, Pai. Desanimar. Se porventura houver alguém aqui desanimado espiritualmente, desencorajado espiritualmente, Deus, que o Senhor venha trazer ânimo espiritual agora para essa pessoa. Traga ânimo espiritual, despertamento espiritual, traga o avivamento espiritual. Nós pedimos pela tua igreja, pelo teu povo, Pai. Traga um despertamento espiritual na tua igreja. Traga um avivamento nos corações, um avivamento na alma, um despertamento para buscá-lo em oração, para interceder junto a Ti em oração, pela nossa vida espiritual, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, aumenta a sede de Ti, aumenta a fome pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que busquemos o Senhor, Pai, que busquemos o Senhor, que busquemos o Senhor em oração, Pai. Que continuemos firmes no Senhor, Pai. Que a frieza não venha tomar conta do nosso coração. Que o distanciamento, Pai, não venha nos esfriar. Mas que possamos, em nome de Jesus, lutar contra esse esfriamento. Lutar contra isso e perseverar em oração. Porque a vitória é certa. No nome de Jesus, a Tua palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É de todo o nosso coração agora que eu busco a Ti, que eu intercedo junto a Ti pelo despertamento espiritual da igreja, Pai. Desperta a Tua igreja, a liderança da Tua igreja. Desperta os líderes da Tua igreja, os pastores da Tua igreja, os presbíteros, os diáconos, os líderes. Desperta a Tua igreja, Pai. Desperta os homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças. Desperta a Tua igreja, Pai. Levanta o Teu povo, Pai. Traga ânimo espiritual. Traga ânimo, fervor espiritual. Aqueça nosso coração na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, Pai. É que nós pedimos pela Tua igreja. Eu peço pela Igreja Presbiteriana Filadélfia, aqui de Ribeirão Preto. A igreja onde nós pastoreamos, Pai. Que o Senhor me enche do Teu Espírito Santo. Que o Senhor me capacite, derramando do Teu amor no meu coração pela Tua noiva. Derramando mais da Tua graça na minha vida, para que eu possa pastorear a Tua igreja, Pai. Ó Deus, eu peço pelos presbíteros da minha igreja, um despertamento espiritual, um avivamento espiritual, Pai. Traga um despertamento na vida do presbítero Paulo, presbítero João Teste, do presbítero Jeremias, do presbítero Alexandre. Traga o avivamento espiritual na vida desses homens, ó Pai. Traga o avivamento espiritual na vida da junta diaconal da nossa igreja, ó Pai. Desperta esses diáconos, ó Pai. Desperta, meu Pai, o diácono Antonino, o diácono Benjamin, o diácono Gerson, o diácono Breno, Deus.
Trabalhe nesses corações. Nos enche do teu Espírito Santo, Pai. Que a igreja presbiteriana, Pai, seja uma igreja cheia do Espírito Santo, Pai. Cheia do Espírito Santo. Avivada no nome de Jesus, ó Pai. No nome de Jesus, Pai. Traga esse despertamento espiritual nos nossos corações. Na vida de cada homem, de cada mulher, de cada jovem, de cada criança, de cada adolescente. Traga um despertamento espiritual. Um fervor espiritual, Pai. Para continuarmos buscando o Senhor, Pai. E vencermos qualquer que for a frieza, qualquer que for o desânimo. Que possamos vencer para a glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos, agradecidos. Amém, amém e amém. Que Deus em Cristo te abençoe. Que você seja fortalecido no poder do Senhor. Amém. Que Deus possa te abençoar no decorrer da semana. Que você continue firme na presença do nosso Deus. Buscando a Deus em oração, em leitura e intercedendo uns pelos outros. Intercessão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Obrigado à presença de todos. Obrigado por cada um dos irmãos que aqui estiveram presentes. Deus possa abençoar.